Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Planejamento reencarnatório versus escolhas terrenas. Esse é o tema do nosso Papo Espírita de hoje, sejam todos bem-vindos. E a gente quer informar para vocês que na doutrina espírita nós entendemos que sim, existe um planejamento encarnatório que é feito lá no mundo espiritual, seja pela aplicação da lei de causa e efeito, seja pela oportunidade que nos é dada de fazermos escolhas de provas que queremos vivenciar aqui. Então a gente encarna, começa a fazer escolhas aqui, decidir nossa vida, e será que a gente então está cumprindo esse planejamento que foi feito? Para falar sobre isso, a gente convidou Ricardo Honório, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Ana, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez no Papo Espírita, batendo um papo com vocês, com você, com a Thelma, e levando um pouco de doutrina espírita para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Thelma está aí também com a gente, para a gente conversar. E a gente, Ricardo, quer começar te perguntando o seguinte, explica para nós como é esse planejamento encarnatório, que existe até em muitas obras espíritas, né? Existe uma equipe designada para planejar, coordenar aonde nós vamos nascer, o que vai acontecer conosco, como é que isso acontece no mundo espiritual? Existe mesmo essa equipe que é responsável por todas essas questões que vamos viver na Terra? Ana, essa é uma pergunta extremamente importante, porque muitas vezes nós encontramos, mesmo dentro do grupamento espírita, irmãos nossos que têm uma certa dúvida ou até não entenderam bem como é que funciona essa dinâmica da espiritualidade. Certa vez ouvi de um colega espírita ele fazer o seguinte comentário, mas, abre aspas, mas se fosse assim, seria tudo muito certinho, é tudo perfeito demais para ser verdade. Fecha aspas ao comentário dele. E eu falei assim, mas meu amigo, você está esquecendo que quem está no comando de tudo isso não é um ser perfeito, é a perfeição em pessoa. Deus não é um ser perfeito, ele é a perfeição. Então tudo que vem de Deus é perfeito. Então, como nós estamos longe da perfeição, a gente se assusta com essas engrenagens que fazem o plano material e espiritual trabalharem de maneira tão coordenada. Então, respondendo à tua pergunta, sim, Ana, sim. Nenhum de nós reencarna não só no planeta Terra, mas em outros mundos, sem um background, sem uma retaguarda que planeje e que execute aquilo que foi planejado. Para a gente começar com a codificação espírita, as questões de 258 a 273, do Livro dos Espíritos, que trata da escolha das provas, os espíritos explicaram para o Kardec, grosso modo, como é que isso funciona. Todos nós temos um passado que precisa ser reajustado no presente e no futuro. Essa equipe espiritual que trabalha seguindo as orientações divinas dos escalões superiores da espiritualidade, trabalha no sentido de nos colocar nos melhores caminhos para que a gente consiga eliminar as sombras que ainda carregamos e lançar mais luz sobre a nossa essência, ou seja, para que nós evoluamos, cresçamos no nosso processo evolutivo. Então, a resposta é sim. Tem uma equipe espiritual que nos auxilia, que nos ajuda a planejar. Em outros casos,
planejam 100% da encarnação, mais na frente a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas o fato é que sim, tem uma equipe que planeja e coordena toda a reencarnação aqui na Terra. Vamos lá, Thelma. Uma coisa assim que nos traz dúvida, né, Ricardo, em relação se estou fazendo, né, o que foi planejado, se eu estou fazendo realmente certinho, né, se eu me desviei, né, e caso eu tenha me desviado dessa situação, o que eu posso fazer? Posso completar a perguntinha da Thelma? Claro. Você foi bem categórico que sim, existe esse planejamento. Às vezes nos mínimos detalhes, mas aí às vezes eu estou vivendo cada situação difícil e eu estou pensando, caramba, eu planejei isso, ou esses meus amigos espirituais planejaram isso para mim, né? Então, dentro dessa pergunta da Thelma, será que esse planejamento eu estou cumprindo? É isso mesmo que eu estou vivendo? Só colocando assim, eu não me lembro de eu ter feito esse planejamento, não. A gente não lembra, né, Thelma? A parte boa, que a gente pensa, que merecimento. Agora, a maioria das coisas, né, que não são boas, como assim eu planejei isso, né, Ricardo? Acho que o contrato estava nas letrinhas miúdas, né? A gente não viu. Gente, o que é que acontece? Quando a gente fala em planejamento, é muito natural que a gente imagine que a gente só planeje coisas boas. E eu diria, isso é verdade. Agora, nem sempre algo que é bom para nós nos é agradável. Por exemplo, se nós pegarmos uma criança, levantar ela às 6 da manhã para ir para a escola, será que a criança está gostando de acordar às 6 da manhã para ir para a escola? Eu acho que não, ninguém gosta de acordar às 6 da manhã para ir para a escola. Mas mesmo assim, a gente acorda e manda ela para a escola, porque ir para a escola é uma coisa boa, muito embora neste momento não seja agradável. Quando tem crianças também que tem que caminhar quilômetros para chegar numa escola, né? Pois é, Ana. Então, já que nós abordamos um pouco a questão das crianças, nós, de maneira geral, somos crianças ainda do ponto de vista espiritual. Quando a gente pega o nosso referencial, que é Jesus, o Cristo, nós somos crianças diante dele. E ele próprio disse isso, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Somos nós. Pois bem, dentro da nossa infantilidade espiritual, nem sempre nós temos consciência daquilo que precisamos experienciar numa reencarnação para nos elevar no processo evolutivo. Quando isso acontece, os nossos mentores, aqueles responsáveis pela condução do nosso processo evolutivo, eles vão lá e determinam, olha, o Ricardo precisa passar por isso. Outras coisas, dependendo da minha situação evolutiva, eu já estou um pouquinho mais crescido, eu mesmo escolho, eu digo, não, eu quero passar por essa prova. Por exemplo, eu estou lembrando aqui do caso do Segismundo. É um caso clássico no Espiritismo, que é retratado no livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, autoria do André Luiz. O Segismundo, numa encarnação, ele havia participado de um triângulo amoroso, onde ele foi o elemento invasor de uma relação, e acabou que desencarnaram em função dessa traição, e o Segismundo, na outra encarnação, acabou por suicidar-se. Ok. O casal voltou a reencarnar como casal, novamente, formando uma família, e o Segismundo amargava
esse arrependimento, essa dor lá no mundo espiritual. E ele foi conduzido para uma reencarnação, cujo objetivo era se reconciliar com a irmã, a mulher com quem ele tinha sido amante, e se reconciliar com o ex-marido, o traído. Então você imagina, se coloca na situação do Segismundo, caramba, eu vou ter que nascer como filho do casal que eu traí. Não é uma situação agradável. Mas tendo em vista a necessidade de reconciliação, ele acabou por aceitar, todos aceitaram o processo. Pois bem, quando nós reencarnamos, nós esquecemos tudo que foi planejado, tudo que foi combinado, nós esquecemos, inclusive, as causas que deram motivo àquela situação, e é muito natural que, quando aqui estejamos, nos sintamos incomodados com alguma coisa. E esse incômodo pode fazer com que eu desista de cumprir o prometido. Porque tem um ditado em administração, que vale para a espiritualidade, que diz assim: planejamento é uma trilha, não é um trilho. Ou seja, um trilho, lembrando o trem não faz desvio, ele não sai daqui. Então, planejamento não é trilho, é trilha. A qualquer momento você pode fazer um desvio, você pode andar mais devagar, você pode avançar. E isso está embasado exatamente na lei do livre-arbítrio. Então, o planejamento espiritual é uma proposta que a espiritualidade nos dá. Se a gente conseguir cumprir tudo que foi planejado, ótimo. Tiramos 10 na reencarnação, a gente chama isso de completista, é quando o espírito consegue completar, cumprir tudo que foi planejado. Mas nos casos, que não são poucos, daqueles que não conseguem executar 100% do planejamento, volta-se para a espiritualidade depois do desencarne, e o que não foi feito numa poderá ser feito em outra encarnação. Mas aí, voltando para a questão que a Thelma levantou, como é que eu posso saber se eu estou me desviando? A nossa consciência é um fator extremamente importante na nossa existência. Se bem que poucas vezes, ou melhor, muitas vezes a gente faz pouco caso disso. Então, eu fiz algumas pesquisas sobre isso, identifiquei alguns pontos. Por exemplo, sensação persistente de vazio. Sabe aquela situação em que você faz tudo que precisa fazer a princípio, mas você não se sente realizado, está faltando alguma coisa? Isso é um indicativo de que o espírito está se ressentindo de um compromisso assumido e que a alma, que é o espírito encarnado, não está levando a bom termo aquela proposta. Então, se a gente está se sentindo nessa situação de vazio, um vazio existencial, busquemos observar o que é que nos falta para que a gente realize, para que a gente se complete naquele vazio. Uma outra situação, repetição de provas. Eu lembro de um caso de um colega nosso, que ele sofreu um acidente, se envolveu num acidente de trânsito. Um casal, menor de idade, obviamente sem carteira de habilitação, bateu no carro dele, gerou um prejuízo, e ele, no momento da raiva, ele chamou a polícia, e a polícia disse: olha, eu vou ter que prender os jovens, né, tem que recolher. E quando ele pensou na possibilidade daqueles jovens serem levados a uma delegacia, etc., ele disse: não, faz o seguinte, vamos orientá-los para não prejudicar esses jovens. Ele assumiu o prejuízo. E ele disse: eu me senti bem com aquilo, porque eu não ficaria bem
sabendo que aqueles jovens poderiam se envolver no processo policial, judicial, e eu teria o poder de evitar aquela situação deles. Então, quando nós analisamos uma situação dessa natureza, eu, pelo menos, sou levado a pensar que o seu inconsciente, a sua essência, fez com que ele tomasse essa decisão, ou para não criar uma relação de prova com aqueles jovens, ou até para que resolvesse com aqueles jovens alguma pendência anterior, que naquele momento ele disse, não está resolvido, não me deve nada, eu assumo o meu prejuízo e não se fala mais nisso. Então, eu falei da sensação de vazio e da repetição de provas. Quantas vezes a gente precisa passar por uma prova para que a gente atente para um comportamento necessário? No caso desse meu amigo, bastou uma situação. Ele não sofreu vários acidentes para que ele tomasse a decisão de perdoar a pessoa que provocou o acidente. Uma terceira situação é a falta de paz interior. Então, quando a gente não se sente em paz, é porque tem alguma coisa faltando do ponto de vista espiritual. Aí é onde entra a doutrina espírita, por intermédio das palestras, por intermédio das leituras. Tudo isso faz com que ajude a gente a despertar para aquilo que precisamos fazer e que conscientemente não sabemos o que fazer. Recentemente eu estava fazendo uma palestra lá na Comunhão Espírita de Valparaíso. E terminada a palestra, ou melhor, durante a palestra, eu citei como exemplo a criação do Grupo Espírita Peixotinho, um grupo de estudo espírita que eu, o Adilson e mais outros colegas criamos lá na aeronáutica e que está lá até hoje, 22 anos, esse grupo de estudo espírita funcionando. Quando terminou a palestra, um jovem me procurou com lágrimas nos olhos, chorando de emoção, dizendo o seguinte: eu vim ao centro hoje para pedir uma orientação aqui da casa de como eu montar um grupo de estudo espírita no meu ambiente de trabalho. E durante a sua palestra, me veio tudo que eu precisava saber para eu executar esse plano. E ali eu percebia a paz que ele estava naquele momento. Ora, ele se achou. Então, a doutrina espírita, ela funciona como um vetor para que nós encontremos os compromissos assumidos e que esquecemos. Esse foi um exemplo muito bom para mim de ver como nós somos instrumentos uns para os outros para nos ajudar a não nos perdermos no nosso planejamento reencarnatório. E para terminar essa temática, foco excessivo em nós mesmos. Então, quando nós percebemos que nós somos muito focados em nós, sabe aquela situação em que a pessoa diz assim, primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, em quarto lugar aí a gente pensa nos outros. Em geral, Ricardo, são pessoas que não aceitam reveses, não aceitam ser contrariados, né? Que tudo não acontece. Se você está nessa situação, né, Ana, alguma coisa precisa ser revisto em você. Mas para fechar, Thelma, não é nenhum pecado assim, meu Deus, eu vou para o inferno, entre aspas, porque eu me desviei do planejamento. Não, ninguém vai para o inferno por causa disso, né? A misericórdia de Deus está sempre à nossa disposição para recomeçarmos. Mas não é o ideal a gente estar recomeçando sempre. O ideal é a gente abrir a nossa consciência para essa realidade e buscar aproveitar todas as oportunidades que temos para cumprir aquilo que foi planejado.
Então, pelo que eu estou entendendo, né, você deu uma porção de umas 4 ou 5 formas da gente identificar se a gente está no caminho que nós traçamos ou se a gente está se desviando muito. E são todas questões internas, né? Não é externo. Não é um sucesso que eu tenho aqui, pode até ser, né? Eu, de repente, tenho compromissos na área da comunicação, por exemplo. E aí eu vou comunicar, tem que ser coisas positivas, né? Coisas que tragam melhorias sociais, nunca ódios, nunca mentiras, mas digamos que até exista um sucesso e eu tenho uma projeção com relação a isso. Mas pelo que você identificou, é internamente que eu vou perceber, né, que eu estou caminhando, se eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo, se eu estou satisfeita, se eu estou em paz. Agora, já que você disse também que o planejamento é uma trilha, né, e não um trilho, isso é muito importante, porque muita gente pode achar, e a gente tem programas sobre isso, né, sobre destino, por exemplo, e as pessoas acham que nós temos um destino traçado e que aquilo não teria nossa participação, né? Mas é uma trilha. Então, é nas escolhas que eu faço aqui que eu vou trilhando isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: dentro dessa trilha, eu posso adiantar a minha evolução, caminhar além daquilo que eu planejei no mundo espiritual, ou planejaram para mim, eu posso me atrasar nisso, eu posso interromper isso, como é que funciona? Excelente, Ana. O planejamento encarnatório, ele não é feito nas minúcias. Por exemplo, nós estamos aqui agora nesse bate-papo. Será que está no nosso planejamento encarnatório nos encontrarmos hoje, nesse horário, para bater esse papo? Claro que não, né? O planejamento reencarnatório, ele é um planejamento macro. Ou seja, o planejamento reencarnatório, ele delineia as linhas gerais, ponto de partida, ponto de chegada, e alguns pontos intermediários pelos quais nós vamos passar obrigatoriamente, digamos assim. Mas entre um e outro, nós vamos desviar um pouco para cá, um pouco para lá, podemos adiantar, podemos atrasar. Porque se não fosse assim, não existiria livre-arbítrio. Se o planejamento fosse executado ipsiliter, não teria livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu vou contar uma experiência minha que eu acho que vai ajudar a compreender isso. Eu conheci a doutrina espírita de uma maneira bem diferente. Não sei se eu já falei para vocês, mas eu nasci e morei até os meus 19 anos de idade numa cidade lá no interior da Paraíba. Sou paraibano. E em determinado momento, quando chegou ali o momento do alistamento militar, me ofereceram a oportunidade de eu ir para a Força Aérea, né, lá em Recife. E eu fui. Então, eu entendo o quê? Eu ir para a Força Aérea, e depois eu fui descobrir outras coisas, não é o caso aqui agora, era um daqueles pontos macros. Olha, você vai ter que passar por aqui. Ok, nós fomos. No primeiro ano que eu estava lá, um sargento chegou para mim e perguntou, soldado, você gosta de ler? E eu disse, gosto. Ele disse, então leia esse livro. Era um livro espírita, o livro Memórias do Padre Germano, né? Então, ali, eu dei meus primeiros passos na doutrina espírita. Então, eu entendo que aquilo estava no planejamento. A partir dali, eu fiz algumas atividades, eu fiz atendimento fraterno, eu apliquei passe, etc., até que chegou a oportunidade de eu fazer uma primeira palestra espírita. Como é que aconteceu a minha primeira palestra espírita? Eu estava no centro, nós estávamos aguardando o palestrante faltou, naquele tempo não tinha celular para avisar,
E o presidente do centro disse assim: Ricardo, você me ajuda? Eu falei: ajudo. Eu pensei que ele ia me pedir para fazer a prece inicial, alguma coisa. Ele chegou no púlpito e disse: a palestra de hoje será feita pelo nosso irmão Ricardo. E eu olhei assim para um lado, para o outro, e aí me veio aquele fato que aconteceu com o Divaldo, né? Abra a boca, faça alguma coisa para eu te ajudar. E eu abri a boca e nunca mais parei de falar. E o mentor ali, né, do lado, Ricardo. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: uma vez eu fiquei me perguntando, caramba, por que eu sou palestrante espírita? Eu não tenho essa desenvoltura toda, eu me esforço, não tenho essa facilidade de expressão, etc. E naquela noite, Ana, eu tive um sonho. Depois da palestra? Depois da palestra? Não. Depois desse questionamento que eu me fiz. Tá. Uhum. Por que eu faço palestra? E no sonho, eu me via rodeado de algumas pessoas que me pediam para resolver uma situação. E quando eu chegava lá fora, eu me via em cima de um palco, mas muita gente, centenas de pessoas. E eu falava para aquelas pessoas e as pessoas ficavam felizes, me aplaudiam. Quando eu voltava para ter contato com aquele grupo que me pedia ajuda, eu dizia assim: tá vendo aí como é que faz para enganar as pessoas? Vocês não sabem como é que faz? É assim que se faz. Com isso eu acordei assustado. Uau! Acordei, tomei uma água e voltei a dormir. E o sonho continuou. Na segunda parte do sonho, eu só ouvia uma voz que dizia assim: entendeu por que você precisa fazer palestra? Ou seja, em algum momento eu me comprometi com a lei de causa e efeito, fazendo mau uso da voz. Uhum. Então agora eu preciso fazer essa compensação. Então eu entendo que é um compromisso assumido e um compromisso oferecido pela misericórdia divina para que eu possa me recompor, levando aos irmãos que precisam ouvir coisas como essas que nós estamos falando aqui. Eu poderia simplesmente dizer: não vou fazer mais palestra, não quero saber disso. Poderia. Uma decisão, livre-arbítrio. Uhum. Né? Mas alguma coisa me diz: enquanto eu tiver voz, eu vou falar. Por isso que dificilmente eu digo não quando alguém me convida, me chama, me pede para uma participação como esta, por exemplo. Está no meu processo, está no meu planejamento, eu acredito. E eu entendo que você deve se sentir muito bem fazendo isso. Por isso, você tem certeza de que era um compromisso anteriormente assumido, né? Se você Exatamente. se sentisse muito mal fazendo o que você faz, né? Talvez tivesse essa questão aí. Não é para eu estar aqui, né? Não é para eu fazer isso que eu estou fazendo. Eu sinto exatamente isso, Ana. Quando eu estou diante, já recebi alguns convites para participar como dirigentes, responsáveis administrativos nas casas espíritas. Eu não tenho nenhum atrativo para ser presidente, diretor. Não, isso aí não é minha praia, como se diz. Eu não me sinto em nenhum momento atraído para essas atividades administrativas. Exato, entendo. Thelma? O coração te chama para a palestra, né? Exatamente, Thelma, exatamente. Agora, outra pergunta, e se eu não aceito a vida que eu levo, Ricardo? Muita gente é muito revoltada com a vida que leva. E isso está aí nas depressões, está aí nas ideações suicidas, em um monte de situação, de questão emocional, né? Muito graves. Eu não gosto do lugar em que eu nasci. Essa é outra pergunta, que eu vou somar as duas perguntas, né? Se família é uma coisa que eu planejei, se o país em que eu nasci, se a condição social, se uma condição física, né? Ou uma doença, aí nós estamos falando de
já expiações, né, que são coisas compulsórias, se tudo isso faz parte obrigatoriamente, e eu não tenho ingerência sobre esse planejamento na hora que eu encarno, né, que aqui quando eu vou trilhar, eu ainda vou fazendo escolhas e tenho ingerência sobre a minha vida, mas quando eu encarno naquela família, naquele país, naquele grupo, eu não tenho ingerência. Isso é planejamento? É compulsório? E se eu não me vejo feliz naquela família, naquele país, naquela situação em que eu estou? Ok. No início do nosso bate-papo, nós citamos as crianças, não foi? E eu falei que nós, do ponto de vista espiritual, muitos de nós somos ainda muito infantis espiritualmente. Então tem aquela criança que vai para a escola e logo faz amizade com os coleguinhas, logo acha uma coisa agradável para fazer. E tem aquelas crianças que, mesmo estando na melhor escola, faz biquinho, chora, né? Não quer, faz birra. A mesma coisa são as crianças espiritualmente falando. As revoltas, elas são indicativo de um espírito que não compreendeu ainda o porquê de estar aqui nesse mundo. Não por acaso que Jesus orientou tanto para que nós tenhamos paciência. Tem uma passagem muito interessante que o Emmanuel nos traz quando a Joana de Cusa, né? Para aqueles que não sabem, Joana de Cusa significa que ela é Joana casada com Cusa. Cusa era o nome do marido dela, né? E ele, por ser um representante romano, ele era muito rude, Então, uma vez a Joana chegou para Jesus e disse: mestre, eu não suporto mais esse homem, né, viver com ele. E Jesus diz: Joana, tem paciência, espera só um pouquinho que está acabando. Ou seja, está acabando o que foi planejado ali. Está acabando. Não se desespera. Então, eu entendo que essas revoltas, não aceitar a família, não aceitar a condição social, não aceitar um monte de coisa, faz parte do momento infantil que aquele ser está vivendo. Ele não só não lembra, como ele não aceita e se revolta. O que é que acontece com uma pessoa assim? Vai sofrer um pouco mais. Ninguém faz um planejamento reencarnatório para sofrer. É aquilo que a gente diz. A experiência pode ser até obrigatória, determinante, mas o sofrimento é opcional. Você vê pessoas com deficiências gravíssimas, felizes. Tem pessoa que quebra uma unha, meu Deus do céu, o mundo caiu na cabeça dela, né? Então, são pessoas espiritualmente infantis. Vai sofrer um pouco mais? Vai. Mas não em função do planejamento reencarnatório, em função da sua infantilidade, em função do seu desconhecimento. Por isso, mais uma vez, a importância da doutrina espírita. O espírita, ele tem acesso a informações que nos levam a pensar sobre o nosso papel neste mundo. Por exemplo, teve um momento, como eu já falei para vocês, eu fui militar, continuo sendo, né? Eu estou na reserva, mas desenvolvi a atividade militar nesta existência. E teve um momento que eu não gostava, eu queria fazer outra coisa. Até que num contato uma vez com o médium, a entidade, ela disse assim para mim, curta e grossa, ela disse: você não vai sair desse trabalho. Você está comprometido com a farda. Olha, eu falei assim, nossa, mas naquele tempo eu era muito jovem, eu falei, o que é que eu fiz para merecer isso? Hoje eu já sei bastante o que é que eu fiz para merecer isso. E quando eu digo merecer, não do ponto de vista negativo, mas positivamente. Então,
que todas aquelas pessoas que nos ouvem e que estão se sentindo mal, que não estão se sentindo agradáveis onde estão, não se desesperem. Parem um pouco, pensem, reflitam, conversem com seu anjo de guarda, para que ele, por intermédio de um sonho, por intermédio de uma palestra, possa levar até vocês um indicativo do porquê vocês estão passando por essa experiência. Porque desesperar-se só vai trazer mais sofrimento, desesperar-se vai fazer com que você se desvie do caminho planejado, embora não lembrado, e fazer com que você, posteriormente, tenha que repetir um processo reencarnatório que você já poderia ter resolvido nesta. Então, revoltar-se não é o caminho, não é a melhor solução. Não sei se respondi todas as questões, Ana. Sim, muitas pessoas que estão assistindo podem ter várias outras questões, né? Mas eu quero trazer mais uma. Sobre a questão assim, dessas questões assim, AIDS, suicídio, homicídio, né? Fazem parte do planejamento reencarnatório? Pode ser. O que é que acontece, gente? Nós sabemos que tudo que nós fazemos, de bom ou de não bom, fica registrado no nosso corpo espiritual. O perispírito, que depois que a gente desencarna, continua servindo de corpo para o espírito, é nele que ficam armazenadas todas as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Então, por exemplo, o doutor Paulo Frutuoso, ele disse uma frase, aqui na Comunhão, numa entrevista que eu fiz com ele no programa Comunhão Inspira, ele disse assim, há doenças que, na verdade, são a cura. A gente interpreta como doença, mas é a cura. O que é que acontece? Se no passado eu cometi muitos assassinatos, por exemplo, um exemplo vago, se no passado eu cometi muitos assassinatos, esfaqueando pessoas, por exemplo, é possível que, em função do meu comprometimento, eu reencarne com problemas físicos para que eu possa expiar aqueles males que eu cometi. Esses males vêm aonde? No perispírito. Nós não aprendemos aqui na doutrina espírita que o perispírito é o vaso modelador do corpo físico? Então, se eu tenho problemas de desordens no campo perispiritual, quando eu reencarno, esses problemas do perispírito passam para o corpo físico. Ricardo, tudo que eu fiz de mal vai vir na minha próxima encarnação? Não. A gente não suportaria tudo isso. Mas durante o planejamento reencarnatório, os nossos mentores podem chegar e dizer assim, Ricardo, olha, durante muito tempo, você fez uso de substâncias tóxicas. E essas substâncias comprometeram as tuas cordas vocais, por exemplo. E você precisa expiar isso, colocar isso para fora. Que tal a gente colocar um probleminha de garganta nessa tua próxima encarnação? Eu digo, ok, tudo bem, eu aceito. Então, em determinado momento da minha existência física, eu começo a ter problema de garganta. Sabe com que aconteceu isso, Thelma e Ana? Comigo. Eu tinha por volta de 22 anos, 23 anos de idade, e eu sempre tive problema de garganta. Eu tenho as 3 IT, rinite, faringite e sinusite. E aí eu estava com uma faringite enorme, eu fui ao médico, e o médico disse assim, eu não vou nem passar remédio para você, basta você parar de fumar que resolve o teu problema. E eu disse, mas doutor, eu nunca fumei, eu não fumo. Então, de onde é que vêm esses problemas? Provavelmente,
em algum momento, eu devo ter feito mau uso, e eu trago no meu planejamento encarnatório essas problemáticas de ordem física não como punição, mas como expiação, né? Eu tenho problemas de estômago também, e aí já foi me dito, né, num tratamento espiritual, o porquê que eu trago esses problemas de estômago. Então, as doenças, elas têm um fundo expiatório que se explica por isso que eu estou da forma como eu estou dizendo. Mas você citou aí a AIDS, por exemplo. Eu não entendo a AIDS como uma questão expiatória trazida de encarnações anteriores, mas como uma consequência de comportamentos na encarnação atual. Aí você vai dizer assim, tá, mas e aquelas pessoas que contraíram o vírus da AIDS, não por intermédio de relações sexuais, mas por intermédio de transfusões de sangue? Elas não tiveram nenhum problema de ordem comportamental para fazer isso? Sim, não tiveram nessa encarnação. Talvez a justificativa para você contrair, eu estou dizendo talvez, para você contrair uma doença nessa natureza, esteja em comportamentos anteriores. A espiritualidade, e talvez até com a nossa anuência, sabendo da nossa necessidade de expiarmos comportamentos pretéritos, faz com que nós passemos por essas experiências para que a gente se livre daquela mácula que trazíamos no nosso perispírito de comprometimentos anteriores. Então, essa lógica, ela vale para qualquer situação. Ricardo, mas eu estava jogando bola e eu quebrei o meu dedo lá. Não, isso aí é uma situação, né? Nós estamos falando dos grandes problemas que afetam a nossa existência. Mas, Ricardo, e essa questão que ela falou, que a Thelma citou, do suicídio e do homicídio? Não existe planejamento encarnatório para isso, né? Para essas situações. Bem lembrado, Ana. Ninguém planeja reencarnar para se suicidar, nem para cometer suicídio. Isso não existe. Qualquer ação nesse sentido está ligado a decisões atuais. Uhum. E nós vamos responder por isso. O suicídio, grosso modo, tem as questões específicas, mas o suicídio, grosso modo, é um daqueles casos de rebeldia do espírito. O espírito, ele não suporta a prova e quer sair do jogo. Falta-lhe coragem, determinação, paciência, resignação, né? Repito, linhas gerais, tem casos específicos que entram no campo das patologias psicológicas que a gente tem que tratar com muito cuidado. Mas, linhas gerais, está no campo espiritual. E homicídio é a mesma coisa, né? Ninguém nasce para cometer um homicídio, né? A mesma coisa, Ana. Eu tenho um exemplo. Eu conheci um caso de um suicídio, ou melhor, de um homicídio, onde aquele que foi assassinado estava numa rota de comportamento degringolando, digamos assim. E aconteceu o entrevero lá e ele foi assassinado. E algum tempo depois, eu, numa reunião mediúnica, questionei um irmão desencarnado sobre o fato, e ele me disse uma coisa, que o Divaldo Franco já fez um comentário dessa natureza várias vezes em algumas palestras. Ele disse o seguinte: o irmão estava fugindo grandemente dos seus compromissos reencarnatórios. Se ele permanecesse encarnado, iria se comprometer muito.
havia uma situação entre os dois que precisava ser resolvida. Alguém já está pensando, ora, então a espiritualidade mandou assassinar ele? Não, de forma alguma. A situação era, o atual assassino precisava perdoar esse irmão aqui de questões anteriores. Se um conseguisse perdoar, o outro provavelmente se encaminharia bem na sua atual encarnação. Esse aqui falhou, não conseguiu perdoar e repetiu o assassínio. Assassinou esse daqui. Esse daqui foi prejudicado na sua encarnação? Não, não foi prejudicado. A espiritualidade permite que isso aconteça para que os dois passem pelas experiências que precisam. Esse aqui aproveitou a reencarnação. Foi retirado, não revoltou-se, reconheceu os erros e até onde eu sei, já estar reencarnado novamente, seguindo uma outra rota. Esse daqui, coitado entre aspas, não aproveitou a oportunidade do perdão e repetiu a experiência. Uhum. Ora, Ricardo, então quer dizer que a espiritualidade permite que haja um assassinato? Permite. Relembro, livre-arbítrio. A espiritualidade, ela não se imiscui para tomar decisões que são nossas. Se eu decidir que vou cometer um assassinato, eu vou cometer um assassinato. E vai fugir do seu planejamento, claro, né? O seu planejamento era o perdão, no caso desse exemplo que você deu, né? Eu vou fugir do planejamento, Ana, e vou me comprometer ainda mais para as próximas reencarnações. Uhum. Mas, a gente tem que começar... Pois não, pode falar. Com certeza, ninguém reencarna com a missão de assassinar ninguém. Isso não acontece. Thelma, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, por causa do tempo, né? Infelizmente. O tema é empolgante. Eu tenho certeza que quem nos assiste tem uma porção de perguntas, porque os casos são infinitos, né? Então a pessoa olha para si e fala: quero saber se isso aqui faz parte, se estou cumprindo, se não estou cumprindo. Mas eu acho que eu convido as pessoas a reverem esse programa e olharem para dentro de si, né? Mas eu quero pedir uma última resposta sua. Eu vou fazer a seguinte pergunta, Ricardo. Digamos que a pessoa está fazendo essa reflexão e está vivendo uma vida que ela descobre muito distante do seu planejamento encarnatório. Está sentindo aquele vazio existencial, não está feliz, sente que está patinando na vida, portas se fecham, a coisa não acontece e ela se vê perdida, né? Como fazer para voltar à trilha? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Ana, a primeira coisa, eu vou começar pela parte mais difícil dessa resposta, mas é a mais real. Aqueles que se encontram passando por uma experiência dessa natureza, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: não é fácil retomar a rota, mas não é impossível. Por que eu digo que não é fácil? Porque além da nossa própria desorientação, nós trazemos conosco desafetos do passado que não querem que nós retornemos para o caminho certo. Certamente vocês já ouviram muitas histórias de pessoas que dizem assim: eu quero fazer o evangelho no lar, mas todo dia, na hora do evangelho, acontece alguma coisa para não fazer o evangelho. Eu tenho uma colega, ela é médica. Eu convidei-a para assistir uma palestra aqui na Comunhão Espírita, vir tomar um passe, já faz quase um ano. E ela não consegue vir. Todo dia que ela tenta vir, acontece alguma coisa. E ela diz assim: Ricardo, o que é que eu faço? Eu só digo uma coisa: você quer realmente vir? Tenha determinação.
Conversa com teu anjo de guarda. Conversa com Deus em última instância, pede ajuda. Principalmente, conversa com aqueles amigos desencarnados que podem ser chamados de obsessores, desafetos, mas que na verdade são irmãos nossos que estão ressentidos conosco por alguma coisa. Conversa com ele, diz assim: meus irmãos, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, mas eu quero te pedir, não me atrapalha, me ajuda, para que nós nos ajudemos uns aos outros. Se a gente ficar nesse vai e vem de perseguição, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando eu digo que todos nós somos divulgadores espíritas, não é que todos nós precisamos ser palestrantes, não. O divulgador espírita é aquele que fala da realidade espiritual para quem quer que seja. E não há público melhor para a gente falar do que os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham. Como Kardec já disse, e o Paulo de Tarso também, uma nuvem invisível nos acompanha, são esses irmãos. Então, muitas vezes, a dificuldade em retomar o caminho do planejamento, Ana e Thelma, se dá por influência desses irmãos que tentam nos afastar do caminho correto. E aí não adianta a gente dizer assim: eles que se virem para lá, eu sou forte, eu vou conseguir. Não faça isso. A gente não conhece a força que tem os nossos irmãos desencarnados. Leiam as obras do André Luiz, leiam esse livro que eu citei há pouco, Missionários da Luz, para que nós tenhamos a ideia do poder, entre aspas, que esses irmãos têm sobre nós. Não porque eles são poderosos, é em função da nossa fragilidade. Nós somos muito frágeis ainda. Então, começar por procurar uma casa religiosa. Eu digo uma casa religiosa porque talvez você que nos ouve não se identifique com a proposta espírita, se identifique com a proposta católica. Vá à Igreja Católica, seja o melhor católico possível. Eu me identifico com a proposta evangélica, protestante. Ótimo! Vá à igreja que você se identificar melhor, mas seja o mais sincero possível na sua proposta. Eu me identifico com as religiões de matriz africana. Não tem problema. É uma questão de consciência, é uma questão de valor, de relação com a tua intimidade espiritual. Mas se você se identifica com a proposta espírita, procure uma casa espírita, passe pelo atendimento que a casa oferece, pelo atendimento fraterno, faça um tratamento que a gente chama de desobsessão, isso para abrir as portas para você começar a fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é observar os teus comportamentos que podem atrair irmãos desorientados e mude o teu comportamento. Leituras agradáveis, ouvir palestras, manter conversações de nível superior, fugir das conversações de baixo nível. Tudo isso vai nos ajudar a retomar o caminho que planejamos antes da reencarnação. Lamentar-se não resolve, revoltar-se não resolve. O que resolve é colocar a cabeça no lugar, observar os caminhos corretos e segui-los. E repetindo o começo da minha fala, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas não é impossível. E não vão te faltar quem te ajude nesse processo. É verdade. Mas aceite ajuda e siga os caminhos que estão sendo oferecidos pela proposta espírita, por exemplo. Ricardo, não sei você, né? Você trouxe muitos exemplos da sua vida, mas eu tenho certeza que eu e Thelma estávamos muito desvirtuadas do nosso planejamento lá atrás, né? Então, a gente estava afastada da trilha, eu tenho certeza que eu estava afastada da trilha. E aí você vai tomando contato mesmo
A comunhão, para a Thelma, eu sei que também tem um papel importante, né? Mas para mim foi fundamental para eu mexer na minha rota e hoje encontrar muito mais paz do que eu tinha antigamente, muito mais recursos para lidar com as questões negativas da vida, né? Não é negativas, mas as provacionais mesmo, porque a gente não veio aqui só para viver alegrias, nós estamos vivendo tristezas também, situações complexas. Então, a gente, mesmo vivenciando essas questões, a gente tem mais recurso para enfrentar, porque temos mais conhecimento, né? Ricardo, só agradecimentos pela sua participação aqui conosco, mais uma vez. Eu acho que o seu programa, o Livro dos Espíritos em Nossa Vida, acabou, não é? Mas está lá na playlist. Nós concluímos o livro, e aí, obviamente, o projeto se encerrou depois de 8 anos e meio naquele programa, nós concluímos a leitura. Foi uma vitória. Talvez tenha sido um compromisso assumido, hein, Ana? Cumprido com sucesso, não é? Exatamente. E a playlist continua na TV Comunhão, não é? Está acessível lá. Então, qualquer um que queira estudar o Livro dos Espíritos com Ricardo Honório e Alcir também, está lá disponível no canal TV Comunhão, a playlist toda. Olha só, gente, 8 anos. A gente aqui está com mais de 7, né, Thelma? Papo Espírita, eu acho que está com mais de 7 anos. Então é isso, né? Trajetórias. A gente tem certeza que esse programa também estava na nossa rota. Não tenha dúvida disso. Vocês poderiam ter dito não ao projeto. Graças a Deus, vocês disseram sim. Exatamente. Então, eu Ricardo... esqueci de trazer para vocês, sim, eu acho que vocês não estão sabendo. Recentemente eu fiz uma publicação independente de um livro que está disponível na internet. O livro se chama Autonomia, Ética Espírita para o Despertar da Esperança. Se alguém tiver interesse, e está disponível lá. Eu posso dizer o site onde está disponível? Sim. Então, ele está disponível na Amazon do Brasil, tanto no formato e-book, né, formato eletrônico, como no formato físico também. E está disponível também no site do Clube de Autores, que foi a plataforma que publicou o livro. Então, nessas duas plataformas, o livro está disponível. É uma composição minha e de um colega nosso lá de Recife, o Jorge Santana. Nós publicamos essa obra no início desse ano. Está lá à disposição dos interessados. Tá ótimo. Eu estou interessada, já vou procurar na Amazon. Ricardo, muito obrigada novamente. Thelma também, super obrigada. E vocês todos que nos assistiram, né? A gente gosta de receber a opinião de vocês, então não deixe de deixar seus comentários, dar um like também importante e compartilhar esse conteúdo com quem gostaria de conhecer mais sobre planejamento encarnatório. Mas mais importante que tudo isso é que vocês busquem dentro de si, estou cumprindo esse meu planejamento, mesmo que ele não seja assim tão agradável como eu gostaria, será que eu estou dentro daquela trilha que eu tracei para mim? Muito importante a gente saber isso. Muito obrigada pela audiência de vocês e até semana que vem. Forte abraço. Ok.